Abra, por favor, a tua Bíblia em Gênesis 9. Eu queria falar sobre plantio e sobre colheita. Amém? Logo depois que Deus tirou a família de Noé da arca, Deus estabeleceu uma lei, amém? Nesse mundo natural. A gente sabe que a agricultura, ela nasceu ali no que se chama Crescente Fértil, ali na região entre o Tigre e o Eufrates, onde justamente os descendentes de Noé possuíram a terra, não é? E essa palavra se deu ali e se espalhou pelo mundo, aonde o ser humano chega, de forma natural e de forma espiritual, o que está escrito aqui se manifesta. Amém? Então, Gênesis capítulo 8, eu vou ler o versículo 23. Me desculpa, Gênesis, eu falei 9, né? Perdão, 8, 22. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Uma lei estabelecida pelo nosso Deus, aonde o homem está, quando ele quer e deseja ter coisas boas, ele precisa aprender essa lei. Ele precisa semear sementes boas para que ele possa colher coisas boas. O homem percebe que em situações ele não toma muito cuidado e ele mesmo semeia coisas ruins ou deixa que pessoas semeiem na vida dele, na terra dele, coisas ruins, e ele vai acabar colhendo o que foi semeado, porque é uma lei espiritual. É uma lei que se manifesta de forma natural, mas que ela foi dada por Deus e ela é espiritual. E eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês alguma coisa que Deus tem falado conosco. E para isso, abra por favor a tua Bíblia em Deuteronômio 11 e deixa aberto um pouquinho, que eu quero te contar uma história que aconteceu mais ou menos há 1 ano e meio atrás. Eu estava num escritório que tenho lá em casa, trabalhando, eu ia começar a escrever, e aí eu recebi a notícia que o Billy Graham tinha morrido. Eu não sei se todos sabem quem foi esse homem, o Billy Graham. Ele foi talvez um dos homens mais usados por Deus para evangelizar as nações. Ele viveu num tempo, não é, que já eram bilhões de pessoas no mundo. E ele pôde usar muitos meios tecnológicos e aviões para lá e para cá. Ele tocou muitas nações. Ele pregou para milhões de pessoas, não é, durante décadas. E no dia que eu recebi a notícia da morte dele, eu nunca o vi pregando pessoalmente. Nunca estive com ele numa cruzada, mas eu senti como que uma perda, uma falta. Eu senti falta de algo. E eu fiquei ali vendo algumas notícias, algumas coisas estavam falando sobre o momento que ele passou para se encontrar com o pai. E eu fiz uma coisa meio incompreensível. Eu vou te contar, por favor, não me julgue mal. Amém? Eu fui até o meu quarto. Fechei a porta do meu quarto, fui até uma gaveta, peguei uma camiseta e vesti aquela camiseta. Eu abri a janela do quarto, e aí eu fiz uma oração e fiz o que se chama de um ato profético. Eu rasguei aquela camiseta em 2 partes. Eu disse assim: Deus, em nome de Jesus, não permita que aquilo que o Senhor deu para o Billy Graham e que tocou tantas nações dessa terra se perca. Senhor, entrega para mim, entrega para a minha geração, entrega para aqueles que eu puder tocar nos meus dias. E fiz isso, e não contei para ninguém. Eu acho que se alguém me visse fazendo isso, eu me sentiria muito envergonhado. Então fui eu e Deus, quietinho ali. Amém? Dias depois, talvez um mês e meio depois, eu comecei a ler algumas notícias sobre esse momento em que houve o sepultamento dele. E uma das notícias eu queria ler para você. Eu separei aqui. Se você me der um segundo, eu queria ler para você alguma coisa que teve muito sentido depois daquele momento em que eu experimentei ali com o Senhor. Deixa eu achar aqui, perdão. Artigo da Carisma News, 28 de fevereiro de 2018. O corpo de Billy Graham ficou em repouso no Capitólio dos Estados Unidos. O presidente Trump falou em sua homenagem, relatando como esse fazendeiro da Carolina do Norte passou a impactar o mundo, pregando o evangelho a mais de 200 milhões de pessoas pessoalmente, e inúmeros outros através do rádio e da TV. O nosso presidente agradeceu a Deus pela vida extraordinária de Billy Graham, como embaixador de Cristo que lembrou o mundo do poder da oração e do dom da graça de Deus.
Então, em suas palavras finais, o presidente Trump fez uma oração muito importante para a nossa nação, que por toda essa terra, falando da América, o Senhor levante homens e mulheres como Billy Graham para espalhar uma mensagem de amor e esperança para todo o precioso Filho de Deus. Essa oração atinge o alvo do que entendemos estar no coração de Deus nesse momento profético. Lou Engle, um homem que tem trabalhado com oração em vários lugares do mundo, escreveu no dia da morte de Graham: é minha convicção de que a sua passagem é o sinal de um novo dia de evangelismo em estádios que o cristianismo expande na América novamente. Por vários anos, o Senhor nos alertou que a morte de Billy Graham significaria uma mudança importante na terra. Benny Hinn profetizou em 2012 que quando Graham fosse transportado para a glória, haveria uma companhia que se moveria para uma manifestação de poder, onde não haveria mais poder nenhum ou dois, mas multiplicado sobre milhares. Ele disse: será a chave, o sinal do início do maior avivamento na terra. Hinn continuou: Billy está prestes a ir para casa, e quando ele for, eu estou te dizendo, toda a igreja, prepare-se. Pouco antes do Azuzanal, movimento de celebração pelos 100 anos de avivamento da Rua Azusa, em 2006, Chris Berlung teve um sonho no qual ele viu T.L. Osborne e Billy Graham e Derek Prince circulando em oração na parte superior do estádio. Então, no verão passado, ele foi informado em um sonho. Quando Billy Graham for para casa, o maior derramamento evangelístico será anunciado. Mais cedo, em fevereiro, Neville Johnson publicou uma palavra semelhante dizendo: Billy Graham fará a jornada para casa nesta temporada, deixando para trás um manto que muitos vão pegar. Seu manto se unirá ao manto de T.L. Osborne, que ele deixou para trás. Só uma pausa aqui para uma explicação. Esse T.L. Osborne, citado aqui, ele foi um homem usado nos anos 50, 60 e 70 com muito poder. Ele também pregou em todas as nações da terra e sempre o seu ministério foi marcado por muitos sinais, por muitos milagres extraordinários. Enquanto a pregação do Billy Graham era uma pregação sobre a graça de Deus, sobre a cruz do Calvário. Então, juntando essas duas coisas, amém? O nosso Deus está anunciando de que o anúncio, o evangelho da graça, junto com o poder de Deus, vai manifestar uma grande conquista de almas ao redor de todo o mundo. Amém? E as maravilhas que T.L. Osborne manifestou. Aqueles que se moverem nesse manto duplo colherão uma enorme colheita. Um pastor amigo também sonhou, alguns anos atrás, da morte de Billy Graham. No sonho ele observou o manto que estava em sua vida foi passado por ele. Depois passou um momento e explodiu no que ele entendia ser cerca de 1000 peças. Cada um deles disparou com força em pessoas de todo o mundo, que levaram dentre deles a mesma unção poderosa para o evangelismo. Poucos dias antes da morte de Billy Graham, Lou estava a jejuar e a orar quando o Senhor lhe falou sobre a passagem do manto de Elias para Eliseu. Lou imediatamente ficou com os pensamentos de Billy Graham. Naquele momento ele escreveu na margem da sua Bíblia, ao lado de 2 Reis 2, eu não vou deixar você ir, Billy Graham, até que você deixe uma dupla porção do seu espírito sobre mim e uma nova geração de evangelistas. Façamos essa oração do profeta e presidente. Nossa oração nesse momento em que o manto ainda paira. Deixe-nos travar o cumprimento de nosso jejum, enquanto Jacó lutava com o Senhor durante as horas da noite, dizendo, eu não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Elias disse a Eliseu, se você me ver, quando eu for tirado de você, isso acontecerá com você. Esses sonhos e profecias concordantes nos deram uma janela clara para ver a paixão e o propósito de Deus para os tempos em que nos encontramos. Agora, vamos tomar conta daquilo em que Cristo tem liberado sobre nós. Amém? Eu te faço entender que aquele sentimento que eu tive quando fiquei sabendo da notícia do Billy Graham foi alguma coisa que veio da parte de Deus. Eu não imaginei que outras pessoas em vários lugares do mundo tiveram a mesma impressão, tiveram a mesma atitude. Sabe por que eu creio nisso? Porque Deus tem um propósito conosco e Ele move os nossos corações para que a vontade dEle
possa ser feita. Amém? Eu não sei, a pastora Fúvia falava para nós, não é? E ela é um exemplo para nós daquilo que Deus pode fazer numa família. Amém? Ela contava para a gente que quase toda a família dela hoje serve a Jesus Cristo. Mas quantos de nós já tem esse privilégio? Eu acredito que muitos poucos. Eu acredito na palavra de Deus que diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então está para acontecer alguma coisa que vai romper no meio da minha família. Eu tenho certeza que no meio da tua família. Algo grandioso que vai tocar a nossa nação. Os nossos amigos nos próximos anos vão servir a Jesus Cristo. Eu estou aqui para anunciar isso para você. Para te fazer participante daquilo que Deus vai fazer. Porque os céus são os céus do Senhor. Mas essa terra que Ele deu para nós, para os filhos dos homens. Então vamos nos mover em Deus nesse tempo. É tempo da gente dizer: Deus, eu creio e eu estou nessa. Me conduz, Senhor, porque eu vou te seguir. Amém? Para isso eu te peço que você entenda que a maneira de Deus fazer não é segundo a nossa vontade ou aquilo que a gente pensa ser o melhor. Deus tem o jeito dele das coisas serem feitas. Então leia comigo esse texto então de Deuteronômio, e isso vai ficar um pouco mais claro para você. Deuteronômio 11, versículo 10. A terra, Deuteronômio 11, versículo 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. A terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o final do ano. Se fielmente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra no tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Aleluia. Amados, essa figura usada, amém, aqui em Deuteronômio, é uma figura muito usada na Bíblia. Tudo que Deus fez, quando tirou o povo do Egito e da casa da servidão, é uma figura, é uma alusão àquilo que Jesus Cristo fez por todos nós, nos tirando do pecado, nos tirando das trevas e transportando a gente para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Então, a figura usada nesse texto faz uma comparação com o que tinha lá no Egito. No Egito tinha o rio Nilo. O rio Nilo, nas suas cheias, fazia com que as várzeas do Nilo fosse totalmente adubada pelas águas caudalosas, pelas águas cheias de material orgânico lá do rio Nilo. Então quilômetros de várzeas eram cheios daquele material orgânico. Então quando o rio voltava para suas margens normais, as sementes que lançavam ali nas margens do rio Nilo, tudo brotava. E aí o texto diz: a terra que vocês estão indo para possuir não é como a terra de onde vocês vêm. No mundo, as pessoas dão o seu jeito. No mundo, as pessoas procuram os gerentes de banco para resolver os seus problemas financeiros. Buscam todo tipo de tratamento para que possam curar as suas dores, as suas feridas, não é? Tanto as naturais quanto as da alma. Mas o nosso Deus está dizendo: a terra que vocês estão indo para viver agora não é como essa terra de onde vocês vêm. Essa terra agora é uma terra de montes e de vales. É uma terra que vai depender da chuva. Lá no Egito, com o pé, as pessoas regavam a sua horta e as coisas brotavam. No mundo era assim. Cada um sabia como fazer as coisas darem certo, não é? Elas se viravam e faziam e aconteciam, mas com Deus nós dependemos dele. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Amados, a terra de Israel é um símbolo da terra prometida que Deus tem para nós. Amém? Não é uma terra que tem um grande rio. Olha que interessante. Lá na época que o povo de Israel vivia no Egito, quando as rãs começavam a coachar, as pessoas de Israel se alegravam. O Egito se alegrava. Sabe por quê? Porque estava para acontecer as cheias. Quando o rio Nilo tinha suas cheias, a prosperidade chegava no Egito. Então, quando as rãs começavam a coachar, o tempo das chuvas, o tempo das cheias estava chegando. Amados, o primeiro juízo que Deus mandou no Egito foi contra o próprio rio Nilo. Vocês estão dizendo que a prosperidade de vocês vem do mundo?
vem do sistema do mundo, o sistema do mundo vai ser quebrado. Vocês precisam aprender a depender de Deus. Amém, amados? O rio Nilo foi ferido e a prosperidade se foi. Ah, vocês se alegravam com as rãs? Vocês vão comer rã. Vocês vão ter rã nas suas panelas, nas suas camas. O segundo juízo de Deus foi com rãs. Multiplicou rãs sobre todo o Egito. Está dando para entender? O nosso Deus quer quebrar a nossa dependência do sistema do mundo para que a gente dependa e viva totalmente por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, a terra que Deus tem para nós é uma terra de montes e de vales que depende da chuva. E a chuva vem do céu, amém? Em outras palavras, se você não está bem com Deus, não chove na sua horta. Amém, amados? A Bíblia fala de 7 secas. De Gênesis a Apocalipse, 7 secas. Todas as vezes que é uma seca na terra de Israel, é porque o povo quebrou aliança com Deus. Quando Deus, amém, tem prazer com o seu povo, se cumpre o que está escrito na Bíblia. Deus olha para a terra que Ele deu para nós, do começo ao final do ano. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E Deus olha para a nossa terra e dá, preste atenção, as primeiras e as últimas chuvas. Porque Ele olha para a nossa terra do começo ao final do ano. Todos comigo? Amados, quando que caem as primeiras chuvas? No começo do ano. E quando caem as últimas chuvas? No final do ano. Tudo bem, amados? Quando a gente olha para o nosso calendário, a gente se confunde um pouco. Existem muitos calendários. Existe o calendário chinês, existe o calendário persa, existe o calendário muçulmano, existe o calendário judaico, existe o calendário, o nosso, o gregoriano. Qual está certo? Nenhum, é o de Deus. Amém, amados? Quem olha para o calendário, quem olha para a folhinha se confunde. Porque nós estamos em 2019. 2019 do que mesmo? Ele nasceu quando mesmo? Que confusão, né? Então 2019 de nada. Então o calendário judaico é que está certo. Porque os judeus, né? 5.780 do que mesmo? Da criação do mundo. Você acredita que o mundo tem só 5.780 anos? Sério? 5.780 de nada. Então os muçulmanos devem estar certos. Ou então os hindus. Porque cada um tem o seu calendário. O nosso Deus não mandou a gente olhar para a folhinha e nem para as convenções humanas que cada dia um cria. Deus mandou olhar para Ele, depender dEle. Olhar para os sinais que a Bíblia nos apontam para que a gente saiba que hora estamos, que tempo estamos vivendo. Deus tem um tempo certo para nós. E o nosso Deus olha para a terra que Ele nos deu do começo ao final do ano. Portanto, no começo do ano, em Israel, chove. Amém, amados? Para Deus, o começo do ano, amém, equivale à época da celebração da Páscoa. O nosso Deus diz isso lá em Êxodo capítulo 12. O mês que eu tirei vocês do Egito e da terra da servidão será para vocês o primeiro mês, o principal dos meses do ano. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida começa na cruz do Calvário. Amém? A Páscoa fala que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Amém, amados? Olha que curioso, a Bíblia fala das festas bíblicas. Eu não chamo de festa dos judeus porque eu não sou judeu, amém? Se Jesus me quisesse judeu, eu teria nascido judeu. Mas Jesus me criou do jeito que Ele quis. Eu sou satisfeito com a obra de Jesus na minha vida. Você também é? Você olha no espelho e você fala, Jesus, obrigado. Porque o Senhor me desejou do jeitinho que o Senhor me fez. Amém, amados? Queridos, quando a gente nasce para Jesus Cristo, a gente nasce com o encontro que nós tivemos com Ele na cruz do Calvário, quando Ele trocou de lugar conosco. Ele morreu para que a gente vivesse. Chamamos isso de novo nascimento. Amém? Jesus morre na Páscoa e Ele ressuscita num dia que os judeus chamam de dia das primícias, porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Amém? Queridos, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, se celebra a festa de Pentecostes. Coincidentemente, 50 dias depois que o povo saiu do Egito e da casa da servidão, Deus entrega lá no Monte Sinai para o povo as suas leis, a sua palavra. Amém, amados? Jesus é a palavra de Deus. Então eu quero te explicar que as festas bíblicas, amém?
falam do ministério de Jesus, falam da vida de Deus dada a nós. Dessa festa em que os judeus celebram, que Deus entregou para eles a palavra, nós os cristãos celebramos também que no mesmo dia Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Lá, na manhã de Pentecostes, cerca de 120 pessoas que estavam reunidas, todas foram cheias do Espírito Santo. Porque a palavra e o Espírito têm que caminhar juntos, amém, amados? Quem tem a palavra precisa do Espírito Santo que traz vida à palavra. Eu quero te explicar que as festas estabelecidas por Deus na Bíblia, todas são marcos do ministério de Jesus. E olha que coisa linda. No livro de Zacarias, amém, do profeta Zacarias, anuncia que no milênio, quando Jesus Cristo reinar nesse mundo sobre todas as nações da terra, e nós com Ele, amém? Amém? Amém. Todas as famílias da terra vão subir para Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus é essa festa. Todas as festas falam dele, apontam para ele. Tudo bem até aqui? Mas, amados, a festa de tabernáculos está diretamente ligada a uma grande colheita, a maior colheita de todos os tempos. Jesus disse: ninguém me apareça de mãos vazias, diz o Senhor. Eu tenho certeza que você já entendeu que não é de dinheiro que Deus está falando. Mas quem aparecer naquele dia sem colheita para o nosso Deus. Sabe o que Deus quer? Ele quer o teu cunhado, o teu filho, o teu sobrinho, o teu irmão, o teu amigo, a tua mãe. Eles todos vão ser alcançados por Jesus. Porque uma grande colheita está para se dar, amados. Uma grande colheita. Preste atenção. Quando que chove no começo do ano em Israel? Na época de Pentecostes é quando chove. As chuvas em Israel apontam para coisas espirituais. Na época de Pentecostes, todos os anos chove. Amém, amados? Se não chove, há grandes problemas lá. Falta comida nas mesas. Mas o nosso Deus, Ele olha para a sua terra do começo ao final do ano, para que as pessoas tenham as primeiras e as últimas chuvas. Todos os anos, depois da Páscoa, tem uma chuva. Sabe para quê? Para que a colheita da cevada se dê em abundância. O final desse período entre Páscoa e Pentecostes é o final da colheita da cevada. Ainda hoje, nos campos de Israel, a cevada brota como mato. É assim, são sinais de Deus para nós. Tudo bem, amados? Pois o apóstolo Pedro, na manhã de Pentecostes, quando todo mundo dizia que estavam bêbados, ele diz: opa, tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Naquela palavra, naquela pregação, naquele discurso, cerca de 3.000 homens se convertem. Amados, uma grande chuva e uma grande colheita. As primeiras chuvas já caíram há quase 2.000 anos. Eu já ouço o ruído de uma grande chuva que está vindo. Por favor, me entenda, me ouça com clareza o que eu vou dizer. Em João capítulo 7, está escrito que Jesus falou sobre o Espírito Santo que ainda não tinha vindo. E Jesus fala sobre esse grande derramar do Espírito Santo no meio de uma festa de tabernáculos. A pergunta é: se Deus queria falar sobre um grande derramar do Espírito Santo, por que Ele não usou a festa de Pentecostes para falar sobre isso? Porque Pentecostes caíram as primeiras chuvas. Mas as últimas chuvas que Deus prometeu está para cair. Eu sou aquele que olha para a terra de vocês do começo ao final do ano, para dar para vocês a colheita no tempo certo. As primeiras chuvas e as últimas sou eu que dou. Amém, amados? Eu quero que você se prepare. Uma vez eu escutei um homem de Deus dizer o seguinte: se você soubesse que Deus ia derramar um grande avivamento, e que você teria que se preparar para receber isso, para reter o que Deus vai dar, você deveria não apresentar um cálice para pegar desse avivamento. Você deveria cavar um vulcão para que você pudesse reter tudo que você pudesse do que Deus vai dar. Eu queria desafiar a entender isso. Amém? Leia comigo esse texto, por favor, de Deuteronômio, um pouquinho mais.
Versículo 15: darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e Ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Gravai essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixas na vossa testa. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escreveis nos batentes das portas da vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Eu não sei quantos já viram, por exemplo, num filme ou alguma coisa assim, lá do Muro das Lamentações, em que os judeus, quando vão ali orar, rezar, eles usam umas caixinhas de madeira na testa. Quem já viu isso? Eles ficam se movendo com aquelas caixinhas. Eles também usam algo semelhante, amarrando uma fita de couro no braço, com uma caixinha aqui no braço esquerdo, perto do coração. Por que eles fazem isso? Dentro daquela caixinha tem esse texto que eu acabei de ler aqui. Um texto que vai de Deuteronômio 6, que vai até Deuteronômio 11. Então eles escrevem esse texto num pergaminho, e eles enrolam e colocam dentro dessa caixinha. Para quê? Para que no momento em que eles forem orar, a palavra de Deus esteja entre os seus olhos, esteja atado no seu braço, perto do seu coração. Eu não sei quem já entrou num Banco Safra. Se você entrar em qualquer agência do Banco Safra do mundo, e você olhar para o seu lado esquerdo, você vai ver uma caixinha. Naquela caixinha tem uma letra que parece um W. É uma letra Shin em hebraico. Amém? Da palavra Shamesh, que é fogo. Dentro daquela caixinha existe o mesmo pergaminho, com as mesmas palavras, de Deuteronômio 6 a Deuteronômio 11. Elas estão escritas ali como testemunho, para que quando você sair da tua casa, e para quando você voltar para a tua casa, para quando você andar pelo caminho, para quando você for orar, a palavra de Deus seja a base da tua oração. Você vai orar? Amém? Qual que é a base da tua oração? A base da tua oração tem que ser a palavra de Deus, amém, amados? E nessa palavra o nosso Deus garante que vai chover na tua terra. Tudo que você precisa depende de Deus. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Todas as vezes que o povo está aliançado com o Senhor, confiando em Deus, no tempo certo vai chover. Prepare a tua sementeira, porque a chuva virá. Confia no Senhor, dependa dele, amém, amados? Nós dependemos do Senhor não apenas para que chova, mas para que brote. A terra por si só automaticamente brota, amém? Mas, amados, é Deus que dá o crescimento. Amém? É Deus que vai cuidar daquilo que nós sememos, daquilo que nós entregamos para Ele. O nosso Deus vai colher, amados. Eu tenho uma grande expectativa que Ele possa colher de mim. E eu vim pregar para você nessa manhã que Ele quer colher de você. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava com o pastor Gesley vendo a semente de mostarda. Amém, amados? Aleluia, é tão sugestivo. Pastor Haroldo, ontem nós fizemos um ato profético lá na igreja. Então nós estávamos numa ministração e levaram um pote de terra desse tamanho. Eu estou até agora com a unha preta, ó. Não consegui tirar. Devia ter tinta naquela terra. Então colocaram uma terra tão dura, uma terra bem socada. Então, e colocaram um monte de pedras. E as pessoas vieram e começaram a orar pelos seus queridos e tirar aquelas pedras. Mas a terra ainda estava muito dura. E aí eu comecei a mexer com a terra e eu percebi que no fundo ainda estava bem compacta. E aí enfiei a mão na terra, eu comecei a moer aquela terra, eu comecei a preparar aquela terra. E sabe o que eu lembrei? Que alguns anos atrás eu tinha ido para Israel, eu comprei um saquinho de semente de mostarda, estava escondido lá. E como eu estou de mudança, eu tive que mexer em tudo na minha vida nesses dias. Eu achei a semente de mostarda nessa semana. Aqui, ó, semente de mostarda. Aleluia. É um símbolo da fé. É a menorzinha das sementes, mas quando plantada se transforma na maior das hortaliças. É assim o reino de Deus para nós.
Deus não é lindo? Ele nos dá sinais para que a gente creia nele, para que a gente viva essa expectativa. Pois ontem as pessoas pegaram pequenos vasinhos assim de terra, pegaram daquela terra já trabalhada, colocaram, e aí os ministros da nossa igreja começaram a jogar sementes de fé e palavras de bênção, e palavras de fé na vida das pessoas. Nós estamos para viver a maior colheita de todos os tempos. E a minha sogra está nessa, aleluia! A minha sogra vai servir a Jesus. E permitir o Senhor, eu vou batizar ela, aleluia! Em nome do Pai, em nome do Filho, deixa eu ver se eu esqueci alguém. Em nome do Espírito Santo, amém. A velha sogra vai passar e uma nova vai sair para viver a glória de Deus nessa terra, aleluia! Estou brincando com você, mas eu quero que você entenda que Jesus tem isso para a sua vida, para a sua família. Deus está cuidando dessa terra, amém, amados? Eu preciso que você entenda que há um tempo certo para tudo com Deus. E quando a gente está chegando perto do tempo certo, Deus nos anuncia. Existe um instrumento que é feito de chifre de carneiro. Esse instrumento chama shofar, acho que alguns já viram aqui. Essa palavra shofar em hebraico é oco. O shofar é o chifre de um animal, dos que os judeus podem comer, não é? E que o chifre dele é oco por dentro. Então existe uma cartilagem que é tirada, então ele é cortado, é feito um furo, e se pode tocar. Então existem alguns toques que os judeus usam, amém? Para anunciar coisas para o povo de Deus. 3 são esses toques. Me permita te falar sobre eles. Um dos toques se chama tequiá. É um toque, assim, majestoso. É um toque honroso. É um toque que fala da grandiosidade de Deus. É mais ou menos assim. Tequiá. Esse toque chamado tequiá anuncia as grandes festas de Israel. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa de Tabernáculos. Existe um outro toque que se chama shevarim. É mais ou menos assim. Esse toque fala dos livramentos que Deus vai dando na nossa vida no decorrer dos anos. Acho que você aprendeu que dor de barriga não dá uma vez só. Nosso Deus nos livra e nos livra de novo. E quando precisar, nos livra outra vez. E lutas que nós passamos se transforma em fé, se transforma em experiência, para que Ele nos livre de novo. Eu já passei por situações assim, eu já vi situações assim, e Deus livra, confia nele, dependa dele, amém, amados? Esses 3 toques do shevarim apontam para esse período terrível que o mundo vai passar, chamado de tribulação e de a grande tribulação. Um período em que um falso líder mundial vai se levantar se proclamando Deus. Assim como no passado os judeus passaram coisas terríveis e que foram quase exterminados, tempos terríveis em que a palavra de Deus foi proibida, de novo esse líder mundial vai tentar fazer isso. Mas, amados, o Deus que nos salvou lá, vai salvar hoje e vai salvar sempre. Ele se chama Jesus Cristo. Esse é o nosso libertador, amém, amados? Existe um terceiro toque que se chama teruá. Olha que interessante. Dias atrás, no calendário da Bíblia, existe em Levítico capítulo 23 um texto que diz assim: no primeiro dia do 7º mês, tocareis a trombeta. Será um dia de uma proclamação solene. E existe uma expressão chamada Yom Teruah, o dia desse toque, o dia do toque do shofar. Abra a tua Bíblia, por favor, aí em Salmos 89, versículo 15. É bem interessante isso. Salmos, eu já falei disso aqui, pastor? Salmos 89, 15. Eu não sei como é que vai estar a tua tradução, mas na média é mais ou menos assim: feliz é o povo que ouve, em algumas traduções, como é que está ali? Bem-aventurado é o homem que conhece os vivas festivos do Senhor, os gritos de júbilo, o som festivo, som alegre. O que está escrito ali? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Quando a gente lê esse texto em português, a gente fica com dúvida. Quem é que está fazendo o ruído e para quem que é o ruído?
Tem uma tradução que diz assim: feliz é o povo, bem-aventurado é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. Então parece que é Deus que está gritando gol no trono. Lendo esse texto, parece que alguém está dando vivas de júbilo. E a gente não consegue entender quem é que está produzindo o som, como é que está na sua? Aprendeu a aclamar-te, aprendeu a honrar-te. Em hebraico, essa primeira frase está escrito assim: Ashire, Ha'am, Yodé, Teruá. Ashire está bem traduzido por bem-aventurado ou feliz. Amém? Ha'am, literalmente o povo, está bem traduzido. Yodé é aquele que ouve. Bem-aventurado é o povo que ouve. Até aqui, tudo bem. Só que a palavra teruá é um som. É o som ligado a uma cultura, que é a cultura judaica. É o som ligado a uma ordem de Deus para o povo. Vou te dar um exemplo. Quando o povo estava acampado lá, nos 40 anos que viveram no deserto, e a nuvem, a Shekhinah, começava a se mover, os sacerdotes tinham que tocar o teruá. O teruá é assim, ó. Nós brasileiros, nós que não somos judeus, não sabíamos disso. Hoje em dia é muito comum, você entra numa igreja evangélica, alguém lá tem um shofar. Amados, quem está no evangelho há mais de 30 anos, se alguém aparecesse com um chifre, há 30 anos atrás numa igreja, o cara dava com o chifre na cabeça do cara e expulsava ele. E se fosse pentecostal, já expulsava os demônios junto. Não é verdade? Porque isso não era parte da nossa cultura. Agora eu vou te explicar bem. Você consegue traduzir dor da gota serena em russo? Como é que se traduz cabra da peste em japonês? São expressões muito típicas do Brasil, muito da nossa cultura, não é verdade? Agora, o teruá é um som ligado à cultura do povo da Bíblia, a cultura do povo que foi tirado do Egito e levado para a terra da promessa. Então esse som, avisava para o povo de Israel uma atitude que eles tinham que ter diante de Deus. Lá no deserto, quando a nuvem se movia, quem não fosse atrás da nuvem morria, diz a Bíblia. Então, quando o teruá tocava, todos desarmavam o acampamento e corriam atrás do que Deus estava fazendo. Nós precisamos entender que quando Deus se move, nós precisamos ir atrás daquilo que Deus está fazendo. Há pessoas que ficam paradas na revelação de 50 anos atrás, mas o nosso Deus é vivo! E Ele está se movendo, está fazendo a vontade dEle nessa geração. Então nós temos que nos mover atrás daquilo que Deus está fazendo hoje. Amém, amados? Aleluia. O teruá é um toque que chama o povo ao arrependimento. O profeta Joel declara isso, amém? Em Joel capítulo 2, preste atenção. Toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum, e então, abra comigo, Joel capítulo 2. Então o que vai acontecer quando as pessoas ouvem o toque do shofar, quando as pessoas jejuam, o que vai acontecer? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo do seu aposento, a noiva do seu leito nupcial, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Aleluia. Versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, e a videira e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor o vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva, e faz descer as primeiras e as últimas chuvas como outrora. Aleluia! Não fica triste comigo, amém? Mas em várias versões aí,
está traduzido como chuva serôdia, chuva temporã. Outras está traduzido como outono e inverno. Amados, o que quer dizer temporã e serôdia? O que quer dizer chuvas de outono e de primavera? No hemisfério norte, agora, eles estão entrando no outono. E nós aqui na primavera. Mas o Deus é um só. E o nosso Deus não é o Deus do hemisfério norte, nem tampouco do sul. O que Deus fala é que as primeiras e as últimas chuvas, é Ele que dá. Porque Ele olha para a terra o ano inteiro, para nos dar aquilo que a gente precisa, no momento em que a gente precisa. Está dando para entender, amados? Queridos, eu quero te dizer que nós estamos num tempo, e não olhe para os calendários. Ouvimos hoje que Deus chama essa congregação para um jejum de 21 dias. Amém? E vai ter na última sexta-feira desse mês uma vigília que o poder de Deus vai cair sobre todos. Quantos ainda não acreditam na unanimidade que Deus dá para as pessoas que o buscam? Todo mundo vai receber. Amém, amados? Mas nós estamos num tempo em que o shofar está tocando. Proclamem, amém, um santo jejum. Anunciem para as pessoas. O shofar é um toque chato, é um toque estridente, não é melodioso. Quando você escuta o shofar, opa, você desperta. Amém, amados? É um tempo de despertar, é um tempo de sair do sono, da letargia que o diabo quer colocar sobre as nossas famílias. Chega, vamos acordar, vamos trabalhar para Jesus Cristo, amém, irmãos? O Senhor está nos chamando para que a gente se disponha, amém, queridos? Toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum, então vocês vão ser fartos de trigo, de vinho novo e de azeite. A palavra vai ser dada. O sangue, o poder do sangue de Jesus vai ser compartilhado. O poder da unção do Espírito Santo vai ser dada sobre vocês. Amém, amados? Para que a gente colha, nós precisamos receber do Senhor. Precisa chover na nossa terra para que tudo brote. Eu tenho uma história muito peculiar com o meu pai. O meu pai foi pastor, na verdade ele sempre foi um mestre. Mas durante um tempo ele pastoreou pessoas no noroeste de São Paulo. Ele tinha a sede lá do campo que ele cabia em Andradina, bem no noroeste, pertinho do Mato Grosso. E ele foi cuidar de uma família no Mato Grosso. Então ele teve lá um final de semana numa casa. E na casa que meu pai dormiu, meu pai, a fruta que ele sempre mais gostou e a fruta que eu mais gosto é laranja. Então ele viu um pé de laranja no quintal daquela casa e foi até lá. Mas havia uma seca tão grande que as laranjas estavam no pé, mas estavam todas mirradas, todas secas. Na noite que meu pai passou nessa casa, choveu a noite inteira. Depois de muitos meses de seca, houve uma grande chuva. Na manhã seguinte, meu pai foi para o quintal e as laranjas estavam cheias. Com a chuva de uma noite, a laranja que estava mirrada, ela se encheu de líquido. E o meu pai pegou aquela laranja, descascou e chupou. E ele dizia assim, ele me chamava de Tarcinho. Tarcinho, foi a laranja mais gostosa que eu comi em toda a minha vida. Eu quero te dizer que mesmo que a gente esteja vivendo um tempo de seca, a chuva do Senhor vai trazer a doçura, vai trazer a bênção, vai trazer a multiplicação. O que nós precisamos é de Jesus e que Ele se derrame sobre nós como chuva. Nós precisamos da promessa do Senhor cumprida na nossa vida. Sem Ele nós nada podemos fazer. Técnicas, estratégias de crescimento, impactos, nada disso dá certo sem Jesus. Porque eu quero não é que os meus parentes, os meus amigos sentem numa cadeira de domingo de manhã. Eu quero que eles tenham experiência com Deus, que eles vão para o céu. Que eles conheçam o Jesus que mudou a minha vida. É isso que eu estou esperando, amém, amados? Louvado seja Jesus. Então preste atenção. A trombeta está soando. Um som nos chamando para perto, nos chamando de volta para Ele. Amém? Está nos levando a nos dobrar. A gente abre mão de coisas que são importantes para nós por causa dEle. É para todo mundo fazer isso. Amém, amados? Os sacerdotes devem chorar entre a porta da igreja e o altar. Amém? Vocês já viram um casamento judaico que eles quebram um copo? Sabe por que eles quebram aquele copo? Porque o templo dos judeus está destruído. Então, no momento de maior alegria da vida deles, eles lembram de uma tristeza. Amados, nos momentos mais alegres da nossa vida, nós temos que lembrar que pessoas que a gente ama deveriam estar conosco nesse momento alegre. E quando a gente busca Deus nesses momentos assim, quando a gente diz, Deus, o Senhor ainda vai completar a obra que o Senhor começou. Eu não desisto do Senhor. Amém? Eu permaneço no Senhor. Deus, lembra da minha mãe, lembra do meu pai, lembra do meu amigo, lembra do meu irmão. Nós vamos escolher essas pessoas para Jesus. Eu venho aqui para te abençoar, para dizer que o Senhor vai alcançar essas pessoas que você ama.
Se eu te pedir para você fechar os olhos daqui a pouquinho e orar por alguém, eu quero te declarar que essa pessoa pode ser alcançada por Jesus nos próximos anos. Alguns daqui dizem assim, tal pessoa, não sei, o que Deus vai fazer, que parece impossível essa pessoa ser alcançada. Eu quero te dizer que eu conheço o Deus dos impossíveis. Se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, todo mundo da sua casa vai ser salvo facinho. Porque Deus é lindo demais. E Ele quer a sua casa. Ele quer a sua família. Eu vou ler mais 2 textos e encerro. Você me acompanha? Abra Zacarias capítulo 10, versículo 1. Será que pode colocar ali para mim, por favor? Zacarias 10, versículo 1. Aleluia. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, das últimas chuvas. Ao Senhor que faz nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Amém? Que época que nós estamos? Época de chuva. Então o que a gente vai pedir nessa época? Chuva. Mas não é época de chuva? É. Mas peça para o Senhor que a vontade dele seja feita nessa terra, como a vontade dele é feita nos céus. Dá para ser? Ou está difícil? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Peça chuva no tempo de chuva. O nosso Deus quer que a terra concorde com a vontade dele, não que seja feita a nossa, mas a dele. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que é para orar agora? É para orar para que chova, porque eu tenho um propósito com a tua vida, com a tua família. Mas eu estabeleci o ser humano desta maneira. O ser humano é o ponto de contato dos céus com a terra. O ser humano foi habilitado por Deus, espírito, alma e corpo. Quando estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, foi cortada essa possibilidade. Mas agora em Cristo, o Deus que criou os céus e a terra mora em mim. Então eu posso invocar o nome de Jesus Cristo e manifestar Cristo nessa terra. Clame por chuva no tempo de chuva. Há uma história muito bonitinha que aconteceu na Polônia, antes da Segunda Guerra Mundial. Na festa de tabernáculos, tem um dos dias que se ora por chuva. Então, lá na Polônia, não é? Lá nos anos 20, um velhinho, um vovô, estava andando bem rápido, indo para a sinagoga. Eu não sei se você já viu, os judeus, é uma coisa curiosa, eles vão para o muro, e por uma questão religiosa mesmo, eles querem demonstrar que eles estão focados em chegar logo para orar. Então eles vão andando em passo bem rápido. E você vê vários daqueles de pretinho cruzando assim. É engraçado ver isso. Então esse vovô estava indo para a sinagoga lá na Polônia e andando bem rápido. E o netinho atrás tentando correr. Ô vovô, vai devagar. Não, filhinho. Vamos, nós temos que chegar logo na sinagoga. E estava caindo uma chuva bem forte lá na Polônia. E aí ele falou assim: vamos filhinho, vamos netinho, porque a gente tem que orar hoje por chuva. Eu disse assim: vovô, mas está chovendo muito, vovô. Ele disse: nós temos que orar para que chova na nossa terra, na terra de Israel. Amém, amados? Queridos, ore por chuva no tempo das chuvas, das últimas chuvas. Eu vim te dizer, eu vim te lembrar que as primeiras chuvas há quase 2000 anos atrás caíram. E o Pedro, com uma palavra, 3.000 homens se converteram. Amados, o evangelho chegou aqui nos confins da terra. Nós estamos no Brasil. O Brasil está nos confins da terra. O evangelho chegou até nós com essas chuvas que caíram há quase 2000 anos atrás. Mas quando Jesus falou de um grande derramar do Espírito Santo, ele usou a festa de tabernáculos para dizer sobre isso. Uma grande chuva está para cair. Eu não sei se você vai se molhar nessa chuva ou não, mas que vai chover, vai chover. Eu quero abençoar a tua vida, declarando essa verdade sobre a tua vida e sobre a tua família. Se prepara para uma grande colheita. Amém? Nesses últimos tempos, Deus tem falado muito na nossa casa, muito lá na nossa igreja, sobre plantio e colheita. Deus tem falado muito conosco sobre uma parábola em especial que Jesus contou. A parábola do semeador. Quando Jesus conta essa parábola, ele diz assim: se vocês não entenderem essa parábola, como vocês vão entender todas as outras? Essa parábola é como uma chave. Amém? Quando você entende essa parábola, você entende as outras. Preste atenção. Jesus disse que um semeador saiu a semear. Não era um empresário.
do ramo de carros. Não era um engenheiro. Não era um mecânico. Era um semeador. Amém? Não era um músico, era um semeador. Tudo bem, amados? Um semeador saiu a semear a sua semente. Um semeador, ele espera a colheita. Amém, amados? E esse semeador saiu a semear, e parte das sementes caíram na beira do caminho. Parte caíram no meio das pedras, parte caíram entre espinhos, e parte caíram numa terra boa, e deram a 30, 60, 100 por um. Essa foi a parábola que Jesus contou. Você conhece isso? Amém, amados? Muito bem. Depois que Jesus fala essa parábola para as multidões falam, que interessante, sabe esse rabino aí? Passou. Mas os discípulos perguntaram, mestre, por que o senhor fala para as multidões só por parábolas? Porque as multidões estão atrás do pão que eu multiplico, estão atrás dos milagres que eu posso fazer. Eu falo por parábolas para que se cumpra a profecia de Isaías, que ouçam, mas não escutem, que vejam, mas não enxerguem, para que não se convertam e sejam salvos. Amados, você quer que a sua família, amém, seja alcançada por Jesus Cristo? Você precisa romper esse limite, amém, da incredulidade. Deus levantou durante séculos em Israel profetas, e as pessoas não deram ouvidos à voz dos profetas. Então se cumpriu uma maldição de Isaías 6, que as pessoas ouviriam a palavra de Deus, veriam os milagres, mas não se converteriam. Essa situação precisa ser mudada, e só tem um jeito para isso mudar, através da oração e do clamor. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Amém? Eu estava alguns anos atrás, em Goiânia, lançando um trabalho que eu tenho feito chamado Ouviram do Ipiranga. Estamos pertinho aí do bicentenário da nossa nação. Amém? E no ano do jubileu, diz a palavra de Deus, que tudo que pertence ao povo de Deus tem que voltar para as nossas mãos. É um tempo de proclamar liberdade à terra. E nós temos visto nesses últimos anos uma grande transformação no Brasil. Quem viu o presidente na ONU outro dia, dando glória para Jesus no final do discurso? Amém, amados? Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não ter votado nele ou não votar nele de novo, mas esse homem vai ser marcado pela história como o primeiro presidente do Brasil que deu glória para Deus no maior púlpito das nações. Todos estão comigo, irmãos? Jesus está fazendo uma obra nessa terra. Amém, amados? Queridos, o Bolsonaro me fez fugir o fio da meada. Estava em Goiânia, e quem me recebeu lá foi o apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar é um homem que tem sido usado por Deus por décadas já. Algumas das coisas que Deus tem feito no Brasil inteiro tem começado lá com o povo dele lá em Goiânia. Amém? A dança, a restauração das danças na igreja, coisas muito lindas, das artes para Jesus. Alguns dos ministérios de adoração conhecidos no Brasil inteiro começaram todos lá na igreja dele. Um homem que tem sido usado por Deus como um apóstolo verdadeiro nos nossos dias. Ele já tem mais de 70 anos, ele me recebeu na casa dele, a gente estava tomando um café. Ele disse assim, Paulo, qual é o semeador que lança semente no meio das pedras? Paulo, quem é o semeador que lança semente nos espinhos? Se o semeador, ele quer colheita, o semeador vai preparar a terra para a colheita. Ele disse assim, Paulo, eu preciso te levar num lugar. Ele me levou na casa dele, num espaço lá no andar que ele tem o lugar santo dele, o lugar de comunhão com Jesus. Ele disse assim, Paulo, pouquíssimas pessoas na minha vida eu trouxe aqui, mas eu entendi que eu deveria te trazer para algo especial. Eu queria orar por você. Amém? Eu me senti um menino de 15 anos, uma pessoa que para mim é muito importante. Tudo bem, amados? Ele disse assim, Paulo, Deus tem falado comigo que é impossível que a semente lançada não dê fruto se a gente chorar pelas vidas. Porque está escrito, se a gente sai semeando e chorando enquanto semeia, a gente voltará com os seus feixes, com a colheita. Paulo, Deus tem falado comigo como se faz para que o impossível aconteça na vida de alguém. É como um flash. Eu lembro quantas vezes eu cheguei na minha casa de madrugada, tendo feito tudo que você possa imaginar de mais indigno do mundo, e a minha mãe estava de joelhos orando por mim de madrugada. Pastor Haroldo, na mudança, essa semana eu achei uma carta
que a minha mãe escreveu para mim no dia 31 de dezembro de 92. Eu conheci a Carla no dia 18 de janeiro de 93. Né? A Carla na minha vida foi o início da minha volta para Jesus. Amém? A herança e os bens vêm dos pais da gente para nós. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Amém? Amém, amados? Pois a minha mãe dizia assim: filho, eu não consigo entender por que você está sempre triste. Eu te vejo tão triste e tão nervoso. Filho, o que está te faltando é Deus. Quando você voltar para Jesus, filho, Deus vai mudar a tua vida. Amados, uma bênção que eu termino sempre os cultos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. A minha mãe escreveu em 92, eu nem sabia. Eu nem sabia que isso estava lá. Filho, ela disse, eu tenho ela escreveu essa expressão, eu tenho um provérbio para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha de você misericórdia. Gente, a minha mãe chorou por mim. Por quem você tem chorado? Aquele que está semeando e chorando enquanto semeia, voltará com os seus feixes. Essa semana eu achei essa carta da minha mãe. Eu quero te dizer que a sua família vai ser alcançada por você. A sua família vai ser alcançada pela tua vida. Amém, amados? Jesus um dia, amém, eu já contei isso aqui, ele deu um pedido nos seus discípulos. Ele tinha 12 discípulos, amém? Ele mandou os 12 sair para comprar comida. Ou ele estava com muita fome, ou ele queria ficar sozinho, amém? Eu prefiro essa segunda hipótese. Ele queria ficar sozinho porque ele queria se encontrar com uma pessoa, com uma mulher triste e solitária, que tinha ido ao meio-dia buscar água num poço, num lugar quente para burro. Porque ela estava tão sozinha? Porque ela era aquelazinha. Ela era aquela uma. Sabe aquela lá? Era ela. E quando uma pessoa ferida é tocada, ela fere. Jesus diz assim: você tem um copo d'água para me dar? Ela, o que é? Você é judeu, sou samaritano, judeu não se dá com samaritano. E o ferido fere. Tudo bem, amados? Ele diz, olha moça, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria, e eu te daria da água da vida. Tá vendo? Você não tem nem com que tirar água do poço. Que água é essa que você tem? Que água é essa que você tem que nunca mais sente sede? Não é que eu esteja interessado, mas fala mais. Fala mais dessa água. Jesus tem a água da vida para nós. Essa história termina falando de adoração. Escutem o que eu vou dizer. Essa mulher deixa um cântaro de água que ela tinha levado nos pés de Jesus. Ela atende o que ele pede. Sabe o que Jesus está pedindo para você? Você tem um copo de lágrimas para que eu salve a sua mãe, para que eu salve o seu amigo, para que eu salve o teu marido. Será que você consegue chorar por essa pessoa que você está com vontade que ela se converta? Será que você pode clamar a mim para que eu possa responder? Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos participar do jejum que o pai de vocês chamou? Amém? Já preenche lá hoje, a primeira semana já vai ser tomada hoje, amém? Aleluia! Você vai buscar a vaga na segunda e na terceira, porque a primeira já era, amém? Alguns vão falar assim, pastor, eu estou nas 3, porque eu vou colher. Você lembra da fórmula da chuva, não? Quem lembra? Como é que faz para chover? Para chover você manda água para cima, e a água que você manda para cima, ela cai como chuva sobre a sua vida. O Elias, depois de 3 anos de seca, Elias pegou 12 cântaros de água, um cântaro de água para cada uma das 12 pedras de Israel. Ele derramou aquela água inteira, e o nosso Deus respondeu com chuva. O nosso Deus não muda, Ele manda as primeiras e as últimas chuvas. Ele está dizendo para nós, clame por chuva no tempo de chuva, porque eu quero fazer a minha vontade se manifestar nessa terra. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Querido, Jesus explica que a palavra semeada, amém, naquela parábola, e comida pelos corvos, é a palavra que é falada e que as pessoas não entendem. Em outras palavras, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Mas nós precisamos ser mais simples. Eu cansei de pregar coisa que ninguém entende. Cansei das pessoas falarem, e aí, como é que foi o culto lá no domingo? Foi tremendo! E o que o pastor pregou? Eu cansei disso. Eu cansei de
pregar palavras tremendas que não mudam a vida de ninguém. Eu quero ser simples. E se eu não for nada simples, me perdoa, tá bom? Ora por mim! Que em nome de Jesus eu vou ser simples. Eu não vou ser uma pedra de tropeço, para que as pessoas não se convertam. Eu quero falar de uma forma simples. Sabe o que eu quero falar? Do que Jesus tem feito na minha vida. A maior pregação que você pode fazer é contar o que Jesus tem feito por você. Amém, amados? Os demônios não vão mais comer a semente que eu tenho lançado na vida das pessoas que eu amo, porque as pessoas vão entender a palavra. Jesus explicou que a semente que cai no meio das pedras, amém? São aquelas pessoas que recebem a palavra, mas as dificuldades que surgem quando elas se convertem, afastam ela. As lutas, os problemas. Amados, quem lembra que quando se converteu foi difícil? Quem lembra desse tempo? Parece que você estava no diabo, estava tudo bem. Você se converteu, os problemas tudo pipocou na sua vida, sim ou não? Foi só comigo que aconteceu isso ou não? Com você também? Então, se você permaneceu em Jesus, ajude os outros. Tire as pedras do caminho. Ajude as pessoas a se livrar das suas mágoas, dos seus traumas, das suas dores. Avise para elas que quando ela perdoa, é ela que fica livre. Tem pessoas que continuam magoadas com pessoas de 30 anos atrás. Mas Jesus Cristo quer libertar você agora. E Jesus quer curar você para que você cure outros. A cura de Deus brota do nosso interior, amém, amados? O que você experimenta de Jesus, você se transforma numa fonte dele que jorra para a vida eterna. Amém, amados? Queridos, Jesus explicou que a semente lançada no meio dos espinhos são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas o amor pelo mundo, pelas riquezas dessa vida, afastam a pessoa de Jesus. Eu fico pensando, sabe, talvez isso seja a situação mais difícil. O que eu faço com alguém que tem ouvido tão grande salvação? Prefira o mundo, prefira situações do mundo, a riqueza que o mundo pode dar, as facilidades que o mundo pode dar. O que eu faço com alguém assim? Eu de verdade não tenho resposta. Para essas pessoas eu choro. Sabe o que aconteceu outro dia? Me mandaram a fotografia de um filho de uma pastora numa festinha da faculdade. Ele estava com o cabelo pintado de uma outra cor, estava escrito um palavrão assim no corpo, um menino lindo, estava sem camisa, estava com um copo de cerveja na mão. E a pessoa que me mandou não mandou por amor, me mandou para me dar uma cutucada. Quem já recebeu uma cutucada assim, que não foi de Deus? Sabe o que eu respondi? Eu respondi ele com 5 carinhas de choro. E ontem à noite, esse menino estava sentado lá nas cadeiras da nossa igreja, e eu abracei ele, e eu chorei. Ele dizia assim: Jesus, me ajuda a permanecer. O que eu posso fazer para certas situações? Eu posso chorar. A mulher samaritana, Jesus começa pedindo para ela um copo d'água, e no final ele trata de adoração. Aquela mulher não deixa um copo de água para Jesus, deixa o cântaro inteiro e vai pregar o evangelho na cidade dela. As pessoas da cidade inteira vieram ver Jesus. Eu quero declarar isso na tua vida. Dá um copo de lágrimas para Jesus. Chora por essas pessoas que você ama tanto, porque Jesus Cristo vai alcançá-las. As pedras vão ser removidas, irmãos. Amém? Os espinhos vão ser queimados. Em nome de Jesus, o chão batido vai ser arado. Bendito é o nome de Jesus. Eu estou com a mão suja, porque a terra estava tão compacta, estava tão dura, eu enfiei a mão na terra até o final do vaso. E, amados, não ficou pedra nenhuma naquele vaso. Todos estão comigo? Eu quero te declarar que Deus vai pôr a mão nessa terra e vai preparar a terra para receber preciosa semente. Bendito é o nome de Jesus. A terra preparada vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Isso a gente fala no outro dia. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus. Amém? Abra o teu coração para que Deus faça um grande milagre. Se você puder, se coloque em pé. Eu queria te pedir que você, no nome de Jesus, ore para que chova. Amém?